Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história incrível sobre escolhas e, claro, suas consequências. Vamos focar nos conselhos que o profeta Jeremias deu para dois reis de Judá. É fascinante ver como duas decisões bem diferentes levaram a destinos completamente selados. Um tema que, vamos combinar, continua super atual. E para a gente já entrar no clima, esse versículo de Provérbios diz tudo, né? A gente faz um monte de planos, mas no fim, o que prevalece é o conselho de Deus. É exatamente essa tensão entre a nossa vontade e a soberania divina que a gente vai explorar aqui. Bom, vamos lá. Pensem no cenário. O reino de Judá está um caos, uma crise política e espiritual gigantesca. As alianças políticas mudam a todo momento, a superpotência da Babilônia está batendo na porta, e é bem no meio dessa confusão que Deus envia o profeta Jeremias com uma mensagem urgente para quem estava no poder. Olha que interessante essa estrutura de liderança que Deus tinha colocado ali. Tinha o rei para governar, o sacerdote para interceder e o profeta, que era basicamente o porta-voz oficial de Deus. O problema é que essa galera estava falhando e falhando feio em suas missões. Eles eram os maiores responsáveis pela bagunça moral e espiritual da nação. E a missão do Jeremias, nossa, não foi nem um pouco fácil. Imagina só, passar 40 anos sendo a voz da verdade no meio de líderes corruptos. O cara foi perseguido, foi preso, foi jogado dentro de um poço de lama, tudo isso para entregar uma mensagem que os reis simplesmente não queriam ouvir. Isso já mostra o peso do que estava em jogo. Vamos então para o nosso primeiro estudo de caso, o rei Jeoaquim. Ele não é só um rei que ignorou a Deus, não. Ele é o exemplo máximo da rejeição ativa, daquela rejeição arrogante, sabe? A história dele é marcada por um ato de desprezo total pela palavra de Deus. A cena aqui é digna de filme, sério. Jeremias, que estava proibido de entrar no templo, dita todas as profecias para o seu secretário Baruque. A mensagem é lida em público e causa um alvoroço tão grande que chega aos ouvidos do rei. E qual é a reação do Jeoaquim? Arrependimento? Que nada! Sentado confortavelmente perto de um braseiro, ele pega um canivete e vai cortando o rolo em pedaços e jogando no fogo até queimar tudo. Um ato de puro desafio. E essa citação ela é a chave para entender a situação. O texto bíblico faz questão de registrar que ninguém ali, nem o rei, nem os seus oficiais, sentiu medo ou remorso. Eles não rasgaram as roupas, que era um sinal clássico de arrependimento. Era uma frieza, uma dureza de coração que chega a ser chocante. Então, qual foi o resultado disso tudo? Joaquim achou que podia queimar a palavra e acabar com a história, mas Deus simplesmente mandou Jeremias escrever tudo de novo e ainda adicionou mais avisos, ou seja, a palavra de Deus continuou de pé. Já o Joaquim, bom, o fim dele foi trágico. Ele se rebelou contra a Babilônia, foi derrotado e morreu de forma humilhante, sem ninguém para lamentar. A lição é clara, você pode até tentar destruir a mensagem, mas não dá para escapar das consequências dela. Agora, vamos pular para o nosso segundo caso, o rei Zedequias. E aqui a falha é bem diferente. Não é a arrogância do Joaquim. É algo que talvez seja até mais comum. A fraqueza, a indecisão, o medo do que os outros vão pensar. O grande dilema de Zedequias era esse. Por um lado, ele ia escondido conversar com Jeremias, ele parecia querer ouvir a voz de Deus. Mas, por outro lado, ele morria de medo dos seus generais, do povo, da opinião pública. Ele ficou completamente paralisado entre o que Deus dizia e a pressão social. E essa indecisão, essa falta de atitude teve consequências terríveis. Essa linha do tempo mostra bem o desastre. Ele ouve o conselho de se render à Babilônia para poupar o povo, mas ignora. Anos depois, ele se rebela, confiando em alianças humanas. O resultado? Jerusalém é cercada e destruída. E o fim dele é um dos mais tristes da Bíblia. Ele é forçado a ver os próprios filhos serem executados na sua frente. E logo depois furam os olhos dele e o levam como prisioneiro. Tudo por causa da sua fraqueza em obedecer. Ok, agora que a gente viu essas duas histórias, vamos juntar as peças. Porque aqui surge um princípio que vale para qualquer época. São duas formas diferentes de rejeitar a Deus, mas que nos levam a uma única e poderosa conclusão sobre o conselho divino.
E este gráfico aqui, olha, resume tudo perfeitamente. A rejeição ativa, arrogante do Joaquim levou à destruição. A rejeição passiva, medrosa do Zedequias levou, adivinha, à destruição também. A conclusão é inevitável. Não importa como o conselho de Deus é rejeitado, se é com um ato de rebeldia ou com uma omissão por medo, o resultado final é o mesmo. O único caminho para a segurança era a obediência, justamente o caminho que os dois ignoraram. Então, o que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, rejeitar o conselho de Deus, seja por ser rebelde ou por ter medo, sempre vai ter consequência. Segundo, a obediência é mostrada como o caminho da segurança, da bênção. E talvez o mais importante, coragem de verdade não é desafiar a Deus, como fez Joaquim. Coragem é obedecer, mesmo com medo, como Zedequias deveria ter feito. Porque no final de tudo, o conselho do Senhor sempre vai permanecer de pé. Se a gente pudesse definir o erro dos dois reis numa expressão, seria essa: uma escolha insensata. É aquela decisão de, conscientemente, ignorar a orientação de Deus, o que acaba levando a desastres que poderiam ter sido totalmente evitados. Simples assim. E tudo isso nos leva a uma última reflexão. A história desses reis não é só um relato do passado. Ela levanta uma pergunta muito pessoal sobre como cada um de nós lida com a direção, com os conselhos que recebe na vida. É a rebeldia que queima a mensagem? Ou é um medo que paralisa a gente? A escolha, como a gente viu, tem um peso enorme.